Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, eu estou aqui com o Marcelo Lessa, ele é diretor de comunicação da Rede Brasileira de Renda Básica e um defensor aí da causa da distribuição de renda, e foi convidado para dar uma palestra na Universidade de San Diego, na Califórnia. Ele hoje vem trazer aqui para a gente o conteúdo dessa palestra, para a gente acompanhar, e fica aqui o convite para quem quiser participar. A gente vai deixar o link do grupo VIP para participar da palestra, que vai ser dia 17 de abril. Tá bom? Bem-vindo, Marcelo. Como é que você está? Tudo bom, Paula? Estou extremamente animado e honrado com esse convite para participar desse seminário lá na Universidade de San Diego, da Califórnia. E vou apresentar aqui o conteúdo da palestra. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder acompanhar os slides. Então, aqui vem o título, né, da palestra, que é Renda Básica Gradual e a Quarta Revolução Industrial. No segundo slide tem o meu short bio, que eu não vou perder tempo falando dele. Isso vocês têm acesso no site lessa.com, onde vai ter bastante informação lá sobre a renda básica. E no terceiro slide, eu falo da distribuição de renda com 2 pontos de contato com a sociedade. O primeiro ponto de contato é a questão da assistência social, que é feita através de uma renda mínima, que existe a necessidade de comprovação do limite de capacidade financeira daquela família. E um novo conceito que a gente está tentando implantar no Brasil e no mundo é a questão da renda básica, e no futuro uma renda digna, que eu estou argumentando que existe essa visão, esse impacto na questão econômica. E um argumento que eu estou usando é que os políticos e os acadêmicos estão negligenciando a importância dos efeitos na economia para o sucesso da implantação da distribuição de renda. Aparentemente, são 2 conceitos similares, parecidos, mas, na realidade, eles chegam a ser antagônicos. A renda mínima ela tem condicionalidades, que de várias, a principal é a armadilha da pobreza, também chamada armadilha do desemprego, enquanto a renda básica ela é incondicional e a maior característica, o maior benefício dela é aumentar o grau de liberdade. Então, num a gente tem condicionalidades, no outro incondicionalidade, num a gente tem uma armadilha e no outro a gente tem liberdade. Eu já fiz até um vídeo anteriormente falando que renda mínima faz mal e renda básica faz bem. Então, a gente buscar fazer até a transição do renda mínima por renda básica, eu acho muito difícil, porque são 2 conceitos muito diferentes que a gente tem que estudar a implantação deles de forma paralela. Mas vamos seguir aqui a nossa apresentação. E no quarto slide, a gente fala que a quarta revolução industrial torna a distribuição de renda uma necessidade da sociedade. Junto comigo, com o senador Suplicy e com a Paula, a gente tem outras pessoas que têm falado isso, como Elon Musk, Bill Gates e o Mark Zuckerberg do Facebook, que têm falado da necessidade por conta da inteligência artificial e da implantação dos robôs. Um ponto que eu estou argumentando aqui, o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, que participou das prévias dos democratas, Andrew Yang, propôs $1.000 por mês por cidadão americano. Durante a pandemia, o presidente americano, Biden, distribuiu $300 por semana para os americanos. O tema da palestra de hoje
é sobre a questão da implantação gradual. O que eu estou falando? Os políticos, eles buscam achar uma solução imediata que resolva o problema. Isso aqui no Brasil também. Estão querendo dar R$ 1.200 para a mãe solo, estão dando R$ 1.200 para a mãe solo. Eles querem resolver o problema de uma vez só. Só que, da mesma forma que a quarta revolução industrial está sendo implantada gradativamente, né? A gente tem ainda uma grande necessidade de mão de obra humana. Os robôs ainda não tomaram a maior quantidade de postos de trabalho. É verdade, sim, que isso já está acontecendo, e principalmente agora, com essa novidade aí do chat GPT, a inteligência artificial está acelerando esse processo. Eu tenho muitos redatores que estão perdendo a sua vaga de trabalho. Mas o problema de fazer de forma abrupta é uma questão do estímulo à inflação. Nos Estados Unidos, isso foi um dos fatores que ajudou, não o único. A gente sabe que nunca é um fator só. Teve aí a questão, por conta da pandemia, do desarranjo da cadeia de produção no mundo inteiro. Teve outro fator, que foi a guerra da Ucrânia, que impactou a questão dos preços agrícolas na questão da energia, né, do petróleo, e pela via dos fertilizantes. Então, a gente teve esses vários fatores, mais $1.200 a $1.500 por mês. Isso também impactou. Eu vi um discurso do presidente Biden falando que estava tendo uma necessidade de mão de obra, estavam com muitas vagas nos Estados Unidos que não estavam sendo preenchidas, e que estava tendo um aumento de salário, e que isso era o melhor dos mundos. Então, logo após a pandemia, pelo fato de muitas pessoas terem recebido durante um bom tempo de $1.200 a $1.500 por mês, teve essa questão. É óbvio, como eu também falei, na inflação não é esse o único fator. Tem também a questão da dificuldade de entrada de imigrantes, que foi endurecida a política nas fronteiras, mas o fato também de ter uma distribuição de renda de um valor muito alto de forma abrupta também interferiu aí nessa questão do mercado de trabalho. E o terceiro, né, que a gente já comentou, a questão dos aumentos de salário, que eu não vejo isso como um problema, muito pelo contrário, eu vejo isso uma coisa extremamente positiva que a distribuição de renda vai gerar. Mas a questão que nós estamos falando, a implantação da distribuição de renda é necessária que ela seja de forma gradual e não de uma forma abrupta, como os políticos estão querendo achar essa solução. E aí, no terceiro ponto desse slide, a gente fala aí da inteligência artificial e dos robôs que vem substituindo o emprego de forma gradual, que é o que a gente está falando aqui, e que a gente deve implantar ela para poder manter o equilíbrio da economia e do mercado de trabalho. E em um quadro pós-quarta revolução industrial, a gente precisa mais do que uma renda básica, a gente precisa de uma renda digna para evitar o colapso do mercado de consumo e o caos na sociedade. Então, a gente entende que após a quarta revolução industrial plenamente implantada, a gente não pode dizer que não começou, já começou sim, mas ela está indo passo a passo, e a gente sabe que depois que tudo estiver implantado, se a gente não tiver uma solução, a gente vai ter um problema. Então, isso aí abre para a gente uma janela de oportunidade fantástica. Então, se a gente entende que a quarta revolução industrial está em curso, pós-quarta revolução industrial, a gente já tem que estar com uma renda digna implantada. Então, a gente tem esse caminho, essa janela de tempo que vai abrir daqui até lá, e eu argumento que essa janela de tempo a gente deve aproveitar usando a distribuição de renda, começando numa renda digna,
perdão, numa renda básica, num valor pequeno hoje, que não vai desequilibrar o mercado de trabalho, nem vai desequilibrar a economia, e que a gente vai crescendo à medida do possível e do necessário, até chegar numa renda digna pós-quarta Revolução Industrial. E aqui nesse slide eu trago uma projeção em verde dos empregos, né? A gente está vendo aí uma luta dos estados nacionais na geração de empregos, então a tendência dessa queda aí é devagar, exatamente por conta dessa busca do pleno emprego e de geração de empregos, mas a gente sabe que depois de um determinado tempo, isso vai cair. A Universidade de Oxford está falando que daqui a 25 anos, 47% dos empregos do mundo inteiro vão ser extintos, e a gente tem visto isso cada vez mais. E com a proposta da implantação da distribuição de renda, ela crescendo gradativamente, até a gente chegar no valor de uma renda digna daqui a alguns anos na frente, né? Essa projeção que eu fiz seria chegando em 2064, ou seja, aí a gente tem um longo tempo para a gente ajustar essa oportunidade. E essa janela, qual seria essa grande oportunidade que a gente tem? A economia ela é baseada em duas coisas: fundamentos e, principalmente, expectativas. Então, nesse slide eu falo, economia é expectativa. Usar a distribuição de renda como uma ferramenta econômica, buscando estabilidade na demanda nos próximos 20 anos. Qual seria o impacto na produção com essa expectativa? Então, o que eu estou falando? Se a gente pegar nos próximos 20, 30 anos e usar a distribuição de renda como uma ferramenta anticrise, ou seja, se a sociedade, se os empresários entenderem que tiver uma crise na demanda, que o governo federal tem um pipeline, um acesso a toda a população, e ele pode fazer uma distribuição de renda, isso vai ter um impacto muito positivo na questão da produção nacional, porque o mercado, sabendo que ele pode investir, que não vai ter retração da demanda, isso vai aumentar a capacidade, a expectativa positiva dos empresários em fazer investimentos. Então, essa necessidade da implantação da distribuição de renda pós-quarta Revolução Industrial abre uma janela para que a gente possa usar a distribuição de renda como uma ferramenta anticrise por 20, 30 anos, gerando uma estabilidade na demanda e melhorando o ambiente econômico, favorecendo o investimento em novas indústrias, em novas formas de produção. E, nesse período também, aí eu proponho uma condicionalidade que nós, da Rede Brasileira de Renda Básica e da BIAN, da Rede Mundial, somos contra as condicionalidades, mas eu entendo que isso é um objetivo, e para a gente chegar nessa transição, eu imagino ser necessário uma condicionalidade que seria com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho, ou seja, se a gente tiver dificuldade de mão de obra para as pessoas não estejam querendo ocupar as vagas de emprego que a sociedade, que o mercado de produção precise, a gente dê um valor de distribuição de renda a mais para quem tiver contrato de trabalho. Isso vai ser extremamente interessante para que a gente quebre uma das objeções da implantação da distribuição de renda, que as pessoas não vão mais querer trabalhar. E se a gente tiver essa condicionalidade, isso pode ajudar. O ideal é que, depois de algum tempo, a gente chegue no valor igual, com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho. Esse é o objetivo,
que não existe essa condicionalidade, mas que nesse caminho, se a gente tiver essa ferramenta, se a gente tiver esse controle, pode facilitar a implantação da distribuição de renda, que é o meu objetivo. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar, é uma ideia bastante controversa, até mesmo dentro dos que defendem a distribuição de renda, mas ela tem um sentido. E outra coisa extremamente importante, que eu chamo da arrecadação estimada e arrecadação estimulada, é que, caso a gente use a distribuição de renda como uma ferramenta para expandir o mercado de consumo e para aquecer a economia, isso vai gerar um efeito na economia. Então, eu fiz um gráfico aqui fazendo uma projeção hipotética de um crescimento da economia com 2% do PIB. E a gente tem esse gráfico. Agora, caso a gente use a distribuição de renda com essa visão econômica e a gente consiga aumentar a arrecadação em 4%, a gente vai ter essa diferença que, dentro aí de um período de 25 anos, a gente conseguiria quase que triplicar a arrecadação dos impostos. E dentro dessa proposta de distribuir 25% do arrecadado, com esses números, né, que nós estamos aqui fazendo uma análise hipotética com 2%, 4%, isso pode ser até melhor, né, só para a gente ter a ideia que a distribuição de renda pode estimular a arrecadação e o incremento da arrecadação pode financiar a própria distribuição. Então, isso aí é uma ideia também bem interessante que a gente deve analisar. Bom, e esse crescimento do PIB americano, caso a gente use a distribuição de renda como um acelerador, pode fazer com que o PIB americano cresça com o índice chinês. A possibilidade da gente expandir o grande case do Alasca para todo o território nacional, criando um fundo permanente dos Estados Unidos de uma implantação gradual, como eu tenho falado aqui o tempo todo, é extremamente importante a gente fazer uma implantação gradual. Mas imagina se toda a América passar a ter uma distribuição de renda, isso vai fazer com que a economia americana se mantenha a mais forte do mundo durante muito tempo. Seria como botar um turbo no capitalismo. Então, é extremamente importante os Estados Unidos serem pioneiros na implantação da renda básica. E o motivo que eu estou aqui hoje para falar isso é que eu acredito que isso pode servir de exemplo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, se os Estados Unidos entender que usar a distribuição de renda como um acelerador da economia, como uma ferramenta anticrise de demanda, e que isso possa expandir, acelerar o PIB americano, a gente vai ter a renda básica implantada no mundo inteiro. E o estado da Califórnia, ele tem todas as condições para sair na frente, se antecipando na questão da renda básica e possivelmente numa renda digna para aquecer a economia local. A gente está vendo aí um novo cenário econômico pós-quarta revolução industrial que vai precisar da renda digna, e esse novo cenário vai ser uma economia voltada para serviços, cultura, esporte, lazer, gastronomia e outros, e seria muito importante a gente combinar essa ideia da distribuição de renda com uma aceleração no compartilhamento de bens, que é uma outra ideia, a biblioteca das coisas, para que a gente tenha um projeto com sustentabilidade ecológica. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque quando a gente fala de aquecer a economia, as pessoas podem falar vai aquecer
o meio ambiente. Então, tem aí uma outra coisa para a gente pegar e ter o equilíbrio na questão da sustentabilidade ecológica. Então, é uma outra coisa muito importante isso aí. E estamos chegando aqui no penúltimo slide. Outra coisa muito importante na questão da distribuição de renda, que ela pode ser o antídoto para o extremismo na questão tanto da direita e da esquerda. A gente tem efeitos que a distribuição de renda pode trazer para a sociedade maravilhosos. O antídoto para o extremismo é a distribuição de renda. A gente sabe que a diminuição dos empregos devido à quarta revolução industrial está estressando a população, aumentando os casos de discriminação como xenofobia, racismo e outros. Há pouco tempo eu vi um documentário na Globo News falando sobre o enigma francês, foi um pouco antes das eleições na França, e que parte da população estava oscilando entre votar na extrema-direita e na extrema-esquerda, o que parece assim incoerente. A extrema-direita oferecendo fechar as fronteiras, expulsar os imigrantes e preservar os empregos para a etnia tradicional, e a extrema-esquerda oferecendo assistência social, a própria distribuição de renda. Nesse documentário mostra um operário francês, um senhor, que há 15 anos não conseguiu mais um emprego formal constante e estava vivendo só de bullshit jobs, só de pequenos trabalhos. Ele trabalhava numa indústria de renda e ele não sabia se ele ia votar na extrema-direita, que prometia a ele devolver o emprego para ele, que era um francês nativo, né? Ou se ele optava pela assistência social, pelo acolhimento da esquerda. Então, a gente tem que entender que a quarta revolução industrial ela está por trás disso. E isso está gerando até uma ameaça à democracia. Porque quando a gente tem esse fenômeno das pessoas preocupadas com os empregos, como aconteceu no período anterior à Segunda Guerra Mundial na Alemanha, isso aí é uma coisa extremamente preocupante. E eu trago aqui duas fotos que mostram um muro da Hungria e da Romênia, que mostra refugiados que estavam fugindo de guerras ou então de desastres climáticos, desastres da natureza, sendo impedido de mudar de localização. E aqui o muro dos Estados Unidos, perto de San Diego, onde você tem migrantes que estão em busca de mais oportunidades e de uma melhor qualidade de vida. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Sempre que as pessoas tiveram problemas de enchentes, terremotos, vulcões, a população sempre migrou para outros países. E sempre que teve oportunidades de trabalho, a população migrou. E isso é uma coisa que a distribuição de renda pode ajudar a combater a questão da xenofobia, do racismo. No momento que tivermos uma renda digna mundial e alguém tiver a necessidade de sair do seu país natal, que ninguém sai da onde nasceu à toa, tiver uma necessidade de ir para um outro país, ele chegando lá com uma renda digna, ele vai poder contribuir para o mercado de consumo, ele vai poder contribuir com a geração de impostos para alimentar e sustentar o sistema
de educação e sistema de saúde. E da mesma forma também que as pessoas que queiram ir para os Estados Unidos, já tendo uma renda digna mundial, primeiro que já não vão ter tanta necessidade de ir, mas mesmo que queiram ir, elas vão chegar lá e não vão ser assim um peso para a sociedade. Então, quando a gente tiver uma renda digna, a gente vai ter um mundo melhor. E a gente chega aqui no último slide, que trazendo uma mensagem de esperança, né, depois de uma apresentação que foi um pouco tensa, colocando várias dificuldades e problemas, eu acredito que a implantação da distribuição de renda vai tornar o mundo um lugar melhor para se viver, expandindo o mercado de consumo, aquecendo a economia. Isso vai gerar mais emprego, estimular o empreendedorismo, e a gente vai chegar na idade do ouro prevista pelos gregos. Então, junto com todos que estão aqui assistindo, eu peço a ajuda de vocês para que a gente leve essa ideia o mais longe possível, que é para que a gente possa viver num mundo melhor, com menos guerras, com menos fronteiras, e onde todas as pessoas sejam aceitas em todos os países e de uma forma mais acolhedora e de uma forma mais positiva. Então, eu termino aqui a apresentação e aí queria passar para Paula, ver se ela tem alguma pergunta, alguma coisa que ela queira esclarecer. Foi maravilhosa a apresentação, Lessa. Inclusive, eu fui anotando algumas coisas para perguntar e você foi respondendo. Ficou muito claro para mim tudo. Na verdade, uma coisa que me incomoda um pouquinho, eu não sei se você vai saber responder, esse é um tema muito debatido, né, sobre renda mínima, renda básica, pelo menos aqui no ambiente em que eu convivo, e para mim é muito claro que a renda básica é melhor do que a renda mínima, e você esclarecendo que é legal fazer em paralelo, em vez de tentar fazer uma transição também, ficou muito claro. Eu queria entender por que os políticos insistem na renda mínima e não conseguem prestar atenção que seria muito melhor tentar esse passo aí para a renda básica. São duas questões. Primeiro, os políticos eles têm um mandato, normalmente de 4 anos, num caso, senador de 8 anos, e eles querem achar uma solução imediata que seja aplicada agora, né? Então, quando a gente fala em renda básica e aplicação gradual, projeto aí de 30, 50 anos, isso já sai de dentro do mandato deles e já complica. E a outra questão é que os políticos, nós, enquanto Rede Brasileira de Renda Básica, falamos até com políticos de esquerda que não conseguem entender de forma alguma uma distribuição de renda que não seja para os mais necessitados. Quando se fala para todo mundo, dá tilt na cabeça deles e eles não conseguem entender. E é uma das minhas missões mostrar que isso vai gerar um benefício para toda a sociedade, vai gerar um melhor ambiente econômico que vai favorecer o aumento da arrecadação, fazendo com que o Estado, tendo mais arrecadação, possa melhorar os serviços de educação, saúde, segurança pública, inclusive e principalmente para os mais necessitados. Então, um problema maior que eu vejo é que os políticos realmente têm muita dificuldade de entender a questão da universalização. E o outro fator é que eles querem uma solução imediata. Perfeito, maravilha. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito bom. E é isso aí. Dia 17 estaremos juntos. Vou participar aí pelo Zoom da sua apresentação e da apresentação dos outros colegas ilustres que estarão lá. E, como eu falei no início, o link está embaixo, pessoal, na descrição. O link do site também do Lessa está aí para vocês verem outros temas, etc. Obrigada por tudo. Falou, um abraço a todos. Eu agradeço a sua participação sempre aqui junto com a gente
E convido todo mundo no dia 17 de abril, às 14 horas de horário de Brasília, e no horário americano, às 10 horas da manhã, horário do Pacífico. Então, conto com todos vocês para que tenha bastante pessoas vendo essa palestra, que façam perguntas. No final, nós vamos ter uma mesa redonda buscando responder ao interesse de todos. Muito obrigado e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Facebook, Spotify. Muito obrigado pelo seu tempo.